Todo convertido é cristão, mas nem todo cristão é convertido. Olha a bomba aí, gente. Bom dia para vocês. Deuteronômio capítulo 30 e realmente vai trabalhar sobre dois pilares do evangelho: arrependimento e conversão. E eu já solto aqui a pergunta para você. Você e eu somos realmente convertidos ao Senhor? É isso que a gente vai refletir agora, porque já quero dar um exemplo para você aqui. O apóstolo Pedro, lá em Lucas 22, Jesus fala para ele, depois de 3 anos de ministério, ou seja, andando com Jesus, visualizando os milagres, aprendendo, sendo disciplinado, tanta coisa que eles passaram juntos, e Jesus chega para Pedro e fala: quando você se converter... Aí você fala assim, meu Deus, mas peraí, como assim? 3 anos andando lado a lado com Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e Pedro ainda não havia se convertido? Pelo contrário, Pedro criou um orgulho no seu coração e achando que ele era o soberano, que ele estava ali arrasando. E Jesus dá uma dura nele e fala: antes que o galo cante, 3 vezes você irá me negar. Essa é uma passagem assim, pessoal, que é reta e direta com isso que nós vamos conversar hoje. E eu tenho até 10 minutos para conversar com você. Mas eu quero que você pegue a sua caneta, porque eu vou citar algumas passagens para você meditar depois. O que eu quero passar para você aqui é essa importância de você entender por que devemos nos arrepender e por que devemos nos converter. E se realmente nós somos convertidos. Vamos lá entender isso aqui. Ó, esse capítulo 30, ele dá ênfase, mas assim, e quando eu digo ênfase, é realmente que se repete por várias vezes, tá? Pelo menos 4 vezes aqui, as palavras se repetem. Quais são? Dar ouvidos à voz de Deus e aqui se entregar de todo o teu coração e com toda a tua alma. E é interessante que essa expressão também é utilizada por Jesus quando ele fala do primeiro e maior mandamento, que é qual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, força e entendimento. Isso aqui é muito interessante. Quando a Bíblia dá ênfase, a gente precisa se ligar. Então a pergunta para você e para mim é essa: nós adoramos a Deus de todo o coração e de toda a nossa alma? Nós servimos a Deus de todo o nosso coração e toda a nossa alma? Ou nós estamos divididos? Nós estamos orgulhosos? Nós achamos que nós já sabemos tudo? Ah, tenho 50 anos de igreja, tenho 30 anos de igreja, sirvo o ministério, faço isso, faço aquilo. Meu, isso não prova nada. Isso não prova nada. O que prova se o seu coração é convertido ao Senhor, o que é? São os frutos que você gera, é realmente o seu relacionamento diário e prazeroso com o Senhor. Quando Paulo está na prisão lá louvando e cantando, meu, isso é um prazer que ele tem diante de uma situação tensa, uma situação que é inimaginável para você e para mim hoje. Então, a Bíblia apresenta casos e relatos de pessoas que demonstram a verdadeira conversão e pessoas que não demonstram a verdadeira conversão. E tudo isso está ligado ao quê? A um orgulho, a uma soberba, a achar que sabe tudo, como os fariseus e os hipócritas lá, que realmente batem de frente com o Senhor Jesus. Então, isso é uma autorreflexão para nós, pessoal. Não tem nada a ver com o tempo de igreja, com conhecimento da Bíblia, não tem nada a ver com isso, é do coração. E aí a expressão que é utilizada aqui no versículo, olha só, no versículo 6, circuncisão do coração. Isso daqui para a época devia ser uma loucura. Por que era a circuncisão? A circuncisão era aquele ato de retirar o prepúcio do órgão genital do homem, aos 8 dias de vida. Então isso era algo que era para representar que aquela pessoa estava consagrada ao Senhor, ou seja, fazia parte do povo de Israel, povo do Senhor. Mas agora ele utiliza a expressão circuncisão do coração. E já pega a sua caneta para você meditar depois em Romanos capítulo 2, versículo 28 e Colossenses capítulo 2, versículo 11. Eu não vou ler aqui porque eu não tenho tempo, mas você pode meditar nessas passagens depois, que vai trabalhar sobre a circuncisão do coração. Pessoal, Deus ele quer que o nosso coração seja completo para Ele. E quando eu digo completo, é o quê? É a separação deste mundo. O nosso coração não pode estar preso aqui com as coisas deste mundo. Mateus capítulo 6 registra diversas palavras de Jesus para nós entendermos isso, sobre os tesouros na terra, tesouros no céu, sobre a intenção do nosso coração, para nós não sermos ansiosos com as coisas deste mundo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então tem todo um princípio envolvido.
convertido. Então, João capítulo 3 fala sobre o quê? Sobre o novo nascimento, de realmente ser algo novo, completo. Você nascer de novo, sabe? É algo que para nós às vezes não tem sentido, mas quando você vai entendendo e você vai buscando, Deus coloca no seu coração, você precisa nascer de novo. E não é só o fato do batismo. O batismo é um testemunho público da sua confissão de fé, mas o que vale é o batismo do coração, é a circuncisão do coração. Eu entrego meu coração ao Senhor. O apóstolo Pedro só se converteu depois que Jesus se entregou naquela cruz, por amor a todos nós. Então, pessoal, essa é a reflexão para você agora. Não é simplesmente algo prático, mas é simplesmente para você colocar e pensar, você dobrar os seus joelhos e falar assim: Senhor, eu realmente sou convertido a Ti, mostra-me o que eu estou falhando, o que eu estou pecando, me mostra se realmente eu sou assim. É realmente algo para se pensar, no nome de Jesus, tá bom? É algo que, nossa, a Bíblia toda mostra diversos exemplos, mas um detalhe muito importante é que o Espírito Santo de Deus está sempre com aqueles que o buscam verdadeiramente. Então, se você às vezes tem um receio, um medo, uma dúvida, fique em paz, porque o Espírito Santo de Deus está te colocando, está te provando aí e está te mostrando o caminho que você deve seguir. O caminho é o Senhor Jesus, o caminho é a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz do Senhor, como Moisés relata aqui? Abra sua Bíblia todos os dias. Você quer ouvir a voz de Deus? E eu não digo uma voz audível, mas eu digo realmente quando você olha e você enxerga Deus nas situações, no dia a dia, no seu trabalho, na boa mão dele, na provisão da sua casa. Poxa, são várias situações que Deus fala, e não sempre de maneira audível. Se você tem esse privilégio de ouvir a voz de Deus, como muitas pessoas lá presenciaram e ouviram, meu, glória a Deus por isso. Deve ser linda a voz do Senhor audivelmente. Mas você tem que entender que Deus, ele fala conosco através da sua palavra. Quer ouvir ao Senhor? Abra a Bíblia e Ele mesmo vai circuncidar o seu coração. E agora vamos continuar, porque é o seguinte, é interessante a cronologia. Se você parar para pensar, Isaías capítulo 40 fala sobre João Batista que prepararia o caminho do Senhor. E depois, lá Malaquias, no capítulo 3, um pouquinho tempo depois, fala também sobre ele e também sobre o próprio Jesus. No mesmo versículo ele fala dos dois. E o Senhor Jesus, quando vem, depois de João Batista ter já falado do arrependimento, Jesus já usa a sua primeira frase. Olha só, vamos lá, Mateus capítulo 4? Mateus capítulo 3 é o batismo de Jesus. Mas Mateus capítulo 4, depois da tentação no deserto, olha o que Jesus fala no versículo 17, que é a importância desse arrependimento, tá? Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus confirmou basicamente o que os profetas lá atrás profetizavam, o que João Batista veio para preparar esse caminho para ele, e agora Jesus confirma: arrependei-vos. Pessoal, e se arrepender do quê? Não fui eu que pequei lá no jardim, não fui eu que comi a maçã, não fui eu que errei, por que eu tenho que pagar o preço hoje? Por que eu tenho que me arrepender? Eu faço apenas uma pergunta para você. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Sim, né? Não vai negar. Então, simplesmente é isso. Aquele que peca em um ponto da lei, peca por completo. Então eu e você somos falhos e pecadores, nós não merecemos a glória do Senhor, nós merecemos a condenação, mas Jesus Cristo pagou o preço por amor a você e a mim, lá naquela cruz, sendo açoitado, cuspido, humilhado. Ele desceu do seu trono e veio aqui para nos ensinar o caminho a seguir, para nos dar uma nova chance, a vida eterna com Ele nos céus. Então nós devemos honrar a Ele e entender que aquele pecado lá de trás está comigo aqui hoje, mas Ele, pelo amor dele, pela palavra dele, ele levou tudo sobre a cruz. E nós temos que nos arrepender disso, viver para ele e buscar de todo o nosso coração. Para reforçar isso, pessoal, olha o que Deus fala sobre a conversão nos versículos 19 e 20, e assim eu encerro. Olha só: eis que te tenho proposto a vida e a perdição, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó,
que lhes havia de dar. Resumindo para você, Deus tem um plano perfeito, maravilhoso, abençoado para você e para mim, para as nossas famílias, nosso futuro, onde estaremos com Ele eternamente. Mas a pergunta tem que ser feita: somos realmente convertidos ao Senhor? Reflita sobre isso e abrace a Ele, porque Ele é a tua vida. Nos vemos no capítulo 31. Um grande abraço, Deus abençoe.